Sr. Presidente. Dr. Luís Seabra, muito obrigada e boa tarde. Pergunto-lhe, porque ainda não fiquei esclarecida, se a proposta que recebeu por parte da Associação Nacional de Farmácias não era necessariamente mais vantajosa do que aquelas funções que desempenhava como diretor da Auditoria Interna do novo banco, porque é que saiu depois de tantos anos ligados à instituição? Tem ideia de porque é que se consta que saiu em discordância com a administração? Tem a certeza que não terá sido convidado a sair depois da auditoria interna que realizou ao projeto NATA 1? Em relação aos últimos beneficiários, já aqui falamos sobre eles e sobre os últimos beneficiários dos ativos que foram vendidos pelo novo banco e das recomendações que fez enquanto responsável pela auditoria interna. Para ficar aqui bem explícito, como sabe, no contrato de compra e venda do banco, celebrado entre o Fundo de Resolução e a Lone Star, ficou estipulado que era estritamente proibida a venda de ativos a partes relacionadas com o comprador Lone Star. Ora, se o novo banco não fez tudo aquilo que estava à sua disposição para aferir quem eram os beneficiários efetivos e últimos dos ativos que foram vendidos, concordamos todos que, para além de estar a violar a lei, o banco estava objetivamente a incumprir o contrato de compra e venda. Contrato esse em que também estava definido, e era aliás condição do negócio, que o Fundo de Resolução, através do acordo de capital contingente, injetaria no novo banco, com dinheiros dos cofres do Estado, quase 4 mil milhões de euros. A auditoria externa da Deloitte refere que, e vou passar a citar, verificamos que até 31 de dezembro de 2018 não tinham sido formalizados em normativo interno do novo banco os procedimentos a adotar decorrentes do CCA e o contrato de servicing. A formalização em normativo interno do novo banco verificou-se apenas em abril de 2019. Portanto, também para ficar aqui explícito, explique-nos, para ver se eu percebi, os ativos que geraram perdas que, entretanto, foram pagas pelo Fundo de Resolução e pelos contribuintes portugueses eram vendidos pelo novo banco sem regras concretas vertidas num documento de conduta desses procedimentos. No processo de venda do BES, e no que se refere à presença continuada do Fundo de Resolução no capital do novo banco, o Estado português comprometeu-se a que o Fundo de Resolução não iria exercer os direitos de voto correspondentes aos 25% das ações do novo banco, as quais permaneceram na posse do Fundo de Resolução, e também se comprometeu que tais direitos seriam objeto de uma renúncia irrevogável. Adicionalmente, o Fundo de Resolução não nomearia nenhum membro executivo, aliás, nenhum membro para o Conselho Geral de Supervisão, ou para o Conselho de Administração Executiva, ou para qualquer outro órgão do novo banco. Não acha estranho que o Fundo de Resolução injetasse todos os anos capital no novo banco e não se pronunciasse sobre operações do banco que ele próprio detinha, nem sobre as imparidades registadas sobre os ativos CCA que justificavam precisamente as chamadas de capital de milhões de euros? Disse aqui também que não conhece a auditoria da Deloitte, especial, e que a auditoria interna pronunciou-se sobre a carteira de venda dos ativos NATA 1, mas apenas sobre os seus procedimentos. Contudo, consegue ajudar-nos a entender como é que uma carteira de ativos começa com valor bruto de 1.675 milhões de euros, valor líquido de 630 milhões de euros e acaba a ser vendida por 500 milhões? A mesma coisa, por exemplo, com o GNB Vida, que foi avaliado em 391 milhões e que foi vendido por 123 milhões. Bem sei que os ativos foram considerados pouco atrativos e daí as escassas ofertas dos compradores, quando, entretanto, não desistiam dos negócios, o que também chegou a acontecer, pelo menos com o BSV e com o GNB Vida. Mas se os ativos eram tão maus, porquê que estavam desvalorizados como se não o fossem? E relativamente às recomendações que a auditoria interna fez ao projeto NATA 1, sabe que repercussões tiveram nos procedimentos seguintes das vendas que se seguiram de ativos? Relativamente à governance do BES e às condições de concessões de crédito, o senhor já referiu aqui que esteve na área comercial do retalho e na área comercial das empresas e foi responsável pelo risco global do novo banco, embora não tivesse que ver com a forma como eram concedidos ou não os créditos. Porquê que antes da resolução do BES, até novembro de 2014, não era obrigatória a preparação de um parecer prévio para um órgão independente daquele que o concedia para a aprovação de operações de crédito? É verdade que até novembro de 2014 não era obrigatória uma análise de risco específica sobre as operações de crédito previamente à contratação desse crédito? Não acha que este tipo de práticas, que eram, na verdade, pouco diligentes, podem ter levado à ruína do banco? É verdade que foram concedidos pelo BES créditos de grande dimensão, sem que fosse evidente a capacidade de reembolso do devedor, como referiu a Deloitte nesta auditoria especial?
Por fim, para terminar, Sr. Presidente, o CCA entrou em vigor na data de operação da venda, 18 de outubro de 2017. No entanto, as perdas dos ativos abrangidos pelo mecanismo foram consideradas tendo em conta a data de referência de 20 de junho de 2016. Que interessante. Esta retroatividade de 2016 oferece-lhe algum comentário? Consegue explicar-nos por que motivo é que foi feita, ou melhor, foi retroagida esta data de referência, quando a venda foi a 2018? Muito obrigada, não tenho mais questões.